A paz do Senhor, eu sou o pastor Wilson, do Ministério Visão do Reino. Estamos aqui juntamente com o pastor Alvacir para debater a respeito da palavra. Mas antes quero dizer para você, visite nosso canal no YouTube, veja os vídeos que temos lá, todos os vídeos de instrução na palavra do Senhor. Pois bem, pastor Alvacir, o que temos para hoje? Pastor Wilson, é um tema bem complexo, de grande profundidade, e hoje nós iremos diferenciar entre uma velha criatura e uma nova criatura. Essas duas naturezas brigam muito dentro de nós. E isso Paulo relata na carta aos Coríntios, aí em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que ele diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, pastor Wilson. Mas como é isso, pastor? A pessoa, esse se fez novo, é simplesmente eu dizer, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu já me transformo numa nova criatura? Ou como Não, é que pastor é isso? Wilson, nós temos algum atos simbólicos, e que o batismo, que é a imersão na água, pastor Wilson, ela traz uma simbologia. A imersão na água, ela não está simplesmente narrando que a pessoa se imergir na água, no Só literal. o ritual. No literal, entendeu? Mas a imersão, que a água representa a palavra, a pessoa tem que estar imersa na palavra. Essa palavra tem que estar dentro dela. E essa palavra dentro dela gera uma nova criatura. Muda as suas ações, o seu jeito de agir, o seu comportamento, as suas atitudes, elas vão estar condizentes dentro do padrão de Deus. Muito bem, então, para mim entender, para os nossos irmãos entender, vamos supor que nós estivéssemos aqui num grupo de pessoas e alguém dissesse, alguém quer ser mecânico? Eu quero. Naturalmente que eu não sou mecânico no ato que eu digo eu quero. Eu me proponho a buscar esse padrão de convivência, de ação de um mecânico. Aí, quando eu estiver executando de fato isso na minha vida, aí eu tenho me transformado no mecânico. A palavra, ela não está em mim, eu não a conheço, eu sei que há um Deus tal, e eu me proponho a viver esse padrão determinado por Deus. Na medida que eu vou buscando essas regras, essas normas de convivência, de ações, quando eu tenho esse padrão estabelecido em mim, aí de fato eu vou ser uma nova criatura. Sim, pastor Wilson, nós podemos também trazer dentro de uma linha de raciocínio para que os irmãos possam entender, quando a palavra está fora dela e quando está dentro dela. Porque quando está dentro dela, ela representa que o verbo se fez carne e está habitando entre nós e está nos trazendo uma nova vida. O verbo é Jesus. Jesus representa essa água, o rio da água da vida. Então, essa palavra tira o governo que está estabelecido, traz o outro reino, que é o reino de Jesus, para que um reino entre, outro reino tem que ser destituído. Então, existe uma destituição de um reino, de um governo, e se estabelece o reino de Cristo, o reino de Deus, ali, nessa pessoa. E aí, pastor Wilson, o que acontece? A ação dela está condizente dentro do padrão de Deus. Quer ver um exemplo? Sim. Com relação ao adultério. Hoje, que é muito forte entre a sociedade em geral, até mesmo dentro das igrejas. É verdade. Então, vamos dizer, nós como homem, passa uma mulher, como que eu olho para essa mulher? Com maldade e com malícia? Se eu olho com maldade e com malícia, porque a palavra não está em mim ainda reinando. Eu não nasci e não sou uma nova criatura ainda. Quando que eu realmente confirmo essa palavra em mim? Quando a maldade e a malícia não está mais em mim. Aí eu consigo olhar para essa mulher sem maldade, sem malícia, com uma pureza. Eu estou dentro do projeto original de Deus, dentro do plano dele. E a nova natureza foi vencida, a velha natureza foi vencida, estabelecido esse novo reino. Amém, glória a Deus. Então é por isso que a lei diz,
que quando eu vejo mal, eu tenho que me apartar do mal. Sim. E por isso que eles não entendiam porque que Cristo andava no meio, porque ele já era livre, o mal não atingia. Agora, quem não está com a palavra ainda no entendimento, ele tem que se apartar do mal. É o caso que você explicou do adultério. Mas quando eu tenho a palavra no meu entendimento, eu sou uma nova criatura. Minhas reações e ações são pautadas pela palavra. Quer ver um outro exemplo, pastor Wilson? Com relação ao adultério e à prostituição. Sim. O que é o adultério e o que é uma prostituição? Adultério, só existe adultério no mundo espiritual quando há uma aliança. Então, quando o povo de Israel quando Deus criou Adão perfeito. Havia uma aliança. Assim, quando houve a queda de Adão, foi perdido. Foi quebrada essa aliança? Foi perdida essa aliança, foi quebrada essa aliança, foi desfeita essa aliança. Por isso que Jesus veio trazer o quê? A reconciliação. Lá em Adão, o homem estava conciliado. Por isso que ele vem buscar a noiva, então? Ele vem buscar a noiva. Está preparando de novo. Preparando essa noiva para, de fato, ela ser imaculada. Exato. O que seria isso, então? Eliminar toda e qualquer ação fora do padrão de Deus. Então, primeiro, pastor Wilson, eu gostaria de fazer entender a diferença entre adultério e prostituição. Sim. Então, quando não há uma aliança, o que nós cometemos é prostituição. Sim. Por isso que o povo de Israel, eles estavam em prostituição. A reconciliação veio através de Cristo. A reconciliação fala na nova natureza. Quando o homem volta ao projeto original, quando o homem volta ao plano original de Deus, que é uma mente perfeita, um homem perfeito, ele reconcilia-se com Deus. Quer dizer, ele volta a fazer uma aliança de novo. Por isso a palavra chama-se reconciliação. O homem estava conciliado e perdeu essa conciliação, essa união, e houve a separação. E quem trouxe essa reconciliação foi Jesus, nos falando de quê? Da nova natureza. Nova natureza. Essa natureza gera o casamento de novo, do noivo com a noiva, que é a igreja. Por isso que a igreja tem que ser o quê? Pura, imaculada, sem mancha. Então, pastor, por isso que diz a Bíblia, quem crer e for batizado será salvo. Não é o ritual que fazem e tal. É quando de fato eu mergulhei na palavra. Exato. Quando a palavra me inundou. Quer dizer, eu vivo essa palavra. Eu nasci da água, a palavra e do Espírito. Aí sim eu sou uma nova criatura. Porque se eu não tiver as ações igual de Deus, eu não sou uma nova criatura. Se eu tiver alguma atitude minha que é fora do padrão de Deus, ainda naquela área, eu não me reconciliei com Deus ainda. Está correto, assim? Está brigando. Está vendo essa grande briga que hoje acontece entre nós, povo cristão, da velha natureza com a nova natureza. E como se vence a velha natureza? Como se mata essa carne, como Paulo fala? Porque a carne, elas são a inconcupiscência da carne, quer dizer, os desejos que existem em nós. Esse desejo produz vontades. Sim. E essas vontades têm que ser aniquiladas, matadas. Quer dizer, nós não podemos mais realizar ele, ceder a ele, para produzir a vontade de Deus. Correto. Então, quer dizer, quando ele está falando ali para matar os desejos da carne, ele não está falando matar essa carne. Ele está se referindo a esses desejos que foram corrompidos, como a ira, a inveja. Ele está se referindo a esses desejos, né? As iniquidades. Quando eu elimino isso, quer dizer, eu não vou ter mais o desejo por isso, eu vou ter o desejo de ação dentro do padrão de Deus. É como aquela pessoa que ele tem a honestidade, ele pode ver uma quantidade de dinheiro, ele sabe que ele tem às vezes algumas necessidades, mas não há o desejo de furtar aquele, porque nessa área ele já venceu.
Ele está livre, ele não é tentado a furtar. É isso também, pastor Wilson, cabe nós aqui frisarmos, porque uma coisa é eu criar um conceito, uma ideologia, que esse é o padrão de Deus. Assim. Mas eu tenho que discernir que o padrão de Deus está na Escritura, dentro de uma pessoa que exerce as suas leis e torna-se semelhante a Ele. Então, quando essa pessoa não se torna semelhante a Ele... Sim, não é a verdadeira palavra. Não é a verdade. E a palavra, ela traz testemunho para nós, porque a maioria fala da Bíblia. Você vê N pessoas falando da Bíblia, mas tem algo para nos comprovar que ela é verídica. Por exemplo, aquele fulano roubou. Aí o que a justiça diz? Traz 2 testemunhas para provar que é verdadeiro. A palavra tem isso também? Tem. Toda palavra, para se tornar ela verídica, pastor Wilson, ela tem que ter 2 testemunhas, tem que testificar. E como é que nós trouxemos essa testificação? São as 2 grandes obras que Deus gerou. É isso que está lá em Deuteronômio 30, 19? Isso. Quais são as 2 testemunhas? Toda a criação do universo e nós. É o que ele fala, o céu e a terra lá. O céu e a terra. Nós somos a simbologia da terra. E toda a sua criação, o seu universo. Como... Isso. Então, essas 2 naturezas, essas 2 testemunhas, as 2 criações, pastor Wilson, seguem junto com a palavra de Deus, vão testificando. Sim, se não tiver dentro desse parâmetro, não é. Elas fecham, por isso que... Seria um crivo, uma qualificação daquilo isso que fala nós de um pensamos. nível de revelação muito profundo. E só quem tem a revelação bem aprofundada vai conseguir discernir. Toda a nossa anatomia descreve conforme a Bíblia. Toda a natureza descreve conforme a Bíblia. Por isso que fala sobre a água, que nos finais dos tempos nós teríamos falta da água. Fontes limpas, né? Isso. Água Está limpa, faltando, está falando de uma pessoa íntegra que está deixando de existir. Pessoa pura está deixando de existir. Quer dizer, a palavra de Deus está deixando de existir, pastor Wilson. A natureza está mostrando isso. A natureza está falando. Testificando. Por isso que fala que quem vai testificar contra nós é o sangue, a água, são 3 coisas, né? E a palavra. E a palavra. Glória a Deus. Amém, pastor Wilson? Sim. Então, nós vamos ter mais vídeo falando a respeito, inclusive, de mais coisas da anatomia do corpo. Inclusive, os 12 nervos cranianos, nós vamos fazer um vídeo e você vai ver como que vamos estar explicando. Amém?